Glória a Deus. Números 13, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Quero que você preste atenção no início do verso 28, que diz assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Verso 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14, quero ler o 14 também, do versículo 1 ao verso 11. Diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo vai me tratar com desprezo ou com pouco caso? Até quando vão se recusar a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Amém, queridos? Até aqui. Deixa eu pedir para você, por um instante, fechar os seus olhos, para me orar com vocês. Feche seus olhos. Pessoal que está nos acompanhando em casa também, se você puder, onde você está, feche os olhos. Vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra e quero te pedir que o Teu Espírito Santo esteja usando a minha vida, me capacitando no transmitir essa palavra. Toma a minha vida, a minha boca, o meu coração, para que a sua palavra seja transmitida de acordo com a Tua vontade, seja uma palavra viva, eficaz. Toma o coração dos meus irmãos, Pai, para que estejam preparados agora como uma boa terra, para receber a Tua palavra,
para acolher a palavra no coração e promover mudança, a mudança que necessitam, Pai, em nome de Jesus, para que ela seja mais do que uma palavra de instrução e de ensino, mas ela seja uma palavra que venha realmente mudar, transformar as nossas vidas, trazer cura, trazer libertação, encorajamento, fortalecimento, esperança, alegria, paz, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Amados, hoje, para mim é a primeira palavra do ano, né? Que esses 2 primeiros domingos, a gente teve o privilégio de ouvir a palavra do Senhor pela vida do pastor Paulo, a vida do presbítero Tiago, mas no domingo aqui é a primeira palavra que eu estou ministrando ao seu coração do ano. E nessa primeira palavra eu quero ministrar esse tema, essa palavra com o tema, chega de desculpas. Chega de desculpas. Você pode virar para o seu irmão aí, você pode dizer isso para ele, meu irmão, chega de desculpas. Pode falar isso para ele? Chega de desculpas. Se você está com alguém em casa aí, está junto com o seu marido, esposa, filhos, pode virar para ele e falar, chega de desculpas. Amém, amados? Chega de desculpas. A gente sabe, queridos, todos nós entendemos que Deus tem promessas para as nossas vidas, promessas maravilhosas, como nesse texto, promessas de entrarmos numa terra que emana leite e mel, né, de prosperidade, de uma vida plena, de uma vida abundante. João 10:10 fala sobre isso também, que Jesus veio para nos dar vida e uma vida abundante, né? Isaías 1:19 fala que se estivermos dispostos a ouvir e a obedecer, desfrutaremos, comeremos o melhor dessa terra. A gente sabe que Deus tem promessas para as nossas vidas, todos nós sabemos, é verdade ou não é? Tanto as que estão aqui, e às vezes aqui, as que Ele fez pessoalmente para você. E as promessas de Deus, com certeza, nós sabemos que são boas. Os planos de Deus para as nossas vidas são bons, são os melhores. Amém, amados? A gente sabe disso. Porém, quando a gente observa esses textos, os 2 textos aqui de Números 13 e Números 14 que a gente leu, a gente vê que existe, eu quero focar aqui, tem uma palavra aqui, uma palavrinha aqui de 3 letras, que quando a gente usa ela como desculpa, ela pode nos impedir de desfrutar das promessas de Deus, de desfrutar daquilo que já foi conquistado para nós na cruz do Calvário, aquilo que Jesus conquistou, as promessas que foi conquistada. Tem uma palavrinha aqui, queridos, que ela pode ser um embaraço, um tropeço, um empecilho, servir de desculpa para que a gente não desfrute do melhor de Deus. E essa aqui é a palavrinha mas. Olha aí no verso 28, o início do verso 28 do capítulo 13. No verso 26, diz que eles foram para a terra, né? Deram o relatório, viram que a terra era boa, que manava leite e mel, trouxeram alguns frutos, mas no início do verso 28, depois deles darem o relatório, é verdade, fomos na terra, realmente é uma terra próspera, terra que mana leite e mel, trouxeram frutos, que diz o texto, quando você vai ler um pouquinho mais, fala que era preciso 2 homens para carregar um cacho de uva, era uma terra de fartura, o que Deus tinha falado para eles era verdade, Deus tinha uma promessa de uma terra abundante para eles, só que no começo do verso 28 aqui, 10 dos espias, né, que 2 foram fiéis no relatório, 10 dos espias começam dizendo, é verdade, tem uma terra farta, uma terra abundante, mas, sabe o que é? Mas, e a gente vai ver no decorrer do texto aqui, queridos, que eles não desfrutaram, não entraram nas promessas de Deus por causa dessas desculpas, amém? O que é que a palavra mas, o que é que essa palavra mas, no verso 31 também você vai ver ela, no começo do verso 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, mas não podemos atacar.
que é que essa palavra mas, ela quer dizer para a gente, dentro desse contexto? E eu quero que você vá trazendo para o seu contexto também. O que é que essa palavra mas, ela significa nesse contexto, queridos? Essa palavra mais, ela significa, queridos, que nós tratamos as promessas, o que Deus nos prometeu, o que Deus te falou, o que Deus nos falou, as promessas dele, nós tratamos com desprezo. Deus nos fez uma promessa, Deus nos fez promessas, Ele tem promessa para a sua vida, e às vezes diante de certas circunstâncias, diante de certas dificuldades, diante de certos gigantes, a gente pega e fala, ô Senhor, tudo bem, o Senhor prometeu, mas, olha no capítulo 14, o verso 11, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo vai me tratar com desprezo? Até quando esse povo vai me tratar com desprezo? Um dos significados dessa palavra mas, queridos, é tratarmos a palavra de Deus, as promessas de Deus, com desprezo, com pouco caso. Deus prometeu, prometeu sim, é verdade, prometeu, você crê? Creio sim, mas é tratar a palavra de Deus com desprezo. Um outro significado dessa palavra mas, queridos, ainda no verso 11 do capítulo 14, que diz assim, até quando esse povo vai se recusar a crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu realizei, até quando vocês não vão crer? Apesar de tudo que eu já fiz na sua vida, apesar das respostas de oração que eu já te dei, apesar daquilo que eu já fiz na sua família, apesar daquilo que eu já fiz no seu casamento, apesar da cura que você já recebeu, apesar dos livramentos que você já teve, apesar da provisão financeira que eu te dei, apesar da salvação na sua casa, apesar de eu ter te alcançado, apesar de tantas coisas, até quando você vai se recusar a crer em mim, nessa promessa que eu te fiz? Nós já vimos, queridos, eu acredito que todos aqui, eu acredito que você já experimentou na sua vida de milagres, de provisões, de maravilhas, de Deus agindo na sua vida. Só que o que é que acontece muitas vezes, queridos? No decorrer do tempo, até o irmão Carlos falou aqui, às vezes a gente pode acabar se esquecendo. No decorrer do tempo, queridos, a gente se vê diante de outros gigantes, outras cidades fortificadas. A gente se vê diante de outras circunstâncias, e a gente olha para aquelas circunstâncias, e se a gente não tomar cuidado, a gente olha como esse povo, Senhor, é verdade, o Senhor prometeu que me daria essa provisão financeira, mas sabe o que é? É que está difícil o mercado de trabalho, é que eu não consigo isso, é que eu não tenho essa devida capacidade, é que isso, é que aquilo outro, Deus não prometeu para você? Então por que o mas? Por que o mas? Ele não prometeu que salvaria a sua casa? Ele não prometeu que salvaria o seu casamento? Ele não prometeu uma provisão financeira? Ele não prometeu uma cura? O que é que o Senhor te prometeu? Eu não sei. Tem as promessas aqui que são para todos nós, mas tem aquelas que são pessoais. E diante dessas promessas pessoais, nós estamos enfrentando algumas dificuldades e vamos enfrentar. Por que é que a gente fica colocando a palavrinha mas? Eu até sei, Deus fez na vida do A, fez na vida do B, fez na vida do Carlos, eu sei que Deus opera, mas sabe o que é? É que na minha vida está difícil. Por que está difícil? Como diz a palavra de Deus, por acaso há algo impossível para Deus? Tem algo difícil para Ele? Tem algo difícil? Então esse é outro significado das palavras mas. Até quando esse povo vai se recusar a crer, apesar do que eu fiz? Apesar de tudo que eu já operei na sua vida. O não crer, queridos, significa eu não estou confiando. E se eu não confio na palavra de Deus, é a mesma coisa do que fazer Deus mentiroso. Se Deus falou e você não está confiando, então Deus está mentindo. Eu não confio, e se eu não confio, como fez esse povo não confiou. Apesar de durante tantos anos no deserto, eles viram o que Deus fez. Deus mandou pão dos céus, Deus mandou carne dos céus, Deus fez sair água da rocha,
Deus guardava eles no deserto, numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo, os seus pés não incharam, os sapatos não se gastaram, eles tiveram toda a provisão, Deus cuidou deles, e apesar disso, quando eles estavam para entrar na terra da promessa, Ele falou, é verdade, a terra existe, é boa, mas tem gigante. Gigante é muito forte para a gente não pode lutar contra eles. A cidade é fortificada, a gente parece gafanhoto perto deles, tudo bem, Deus prometeu, mas não dá, gente. Isso é não confiar, consequentemente eles não obedeceram e não entraram no descanso de Deus. Então esse é um outro significado da palavrinha mas. Um outro significado da palavra mas, no capítulo 13, o verso 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Sabe o que significa essa palavrinha mas? Quando a gente fala esse mas para Deus, significa, queridos, que as minhas lutas, os gigantes que me afrontam, são maiores e mais fortes que o meu Deus. É isso que a gente está dizendo. Quando a gente está dizendo para Deus, mas, a gente está dizendo isso. Sabe o que é, Senhor? Essa luta, esse gigante, essa peleja que eu estou passando é mais forte que o Senhor. Significa que a gente está confiando na força do nosso braço, e não no nosso Deus. E realmente, querido, se a gente for olhar para as circunstâncias, olhando para as nossas limitações, a gente não vai conseguir nada. Mas quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que promete e cumpre, e para Ele não tem nada difícil. É o Deus que prometeu um filho a Abraão, e quando ele tinha 100 anos de idade, Ele fez nascer esse filho. Quando Abraão já não tinha vigor, Sara era estéril, quando tudo dizia que não, como diz a palavra do presbítero Tiago na semana passada, quando tudo dizia que não, Ele entregou Isaac. E queridos, aqui eu não estou querendo apontar ninguém, não vim aqui para acusar você, para apontar para você, não. Eu vim aqui te encorajar a entrarmos um novo ano, o ano de 2021, com as dificuldades ou sem as dificuldades, com pandemia ou sem pandemia, a entrarmos esse ano deixando as desculpas de lado. Chega de desculpas. Porque muitas vezes o que nos impede de viver o melhor de Deus, as promessas de Deus, somos nós mesmos. É as nossas desculpas, é não nos posicionarmos e não avançarmos como Deus quer. Mas, não tem mais, se Deus prometeu, é só se posicionar como Deus quer. E não dizemos isso com as nossas atitudes. Agora, como é que a gente faz? Eu não terminei o raciocínio aqui, mas eu me lembro eu falei aqui de Abraão e Isaac. Queridos, eu sei que isso acontece, de muitas vezes, em novas situações, novos desafios, novos gigantes, novos problemas, da gente ficar meio temeroso e ficar meio assim. Eu me lembro dessa própria passagem de Abraão e Sara. Vocês lembram que quando o anjo chegou até Sara e Abraão, diz que Sara riu. Quando falou, eu vou voltar a você no ano que vem, né, eu acho que na primavera, e você vai ter um filho. Diz que Sara riu, Sara deu risada. Né? Como se dissesse assim, poderá uma mulher como eu ter filho? Abraão, em outro episódio, quando Abraão fala, Senhor, o que o Senhor vai me dar? Que bênção o Senhor vai me dar, se eu não tenho filhos? E se um escravo da minha casa, um servo é que vai ser o meu herdeiro? Deus falou, não vai ser esse não. Vai ser um filho que você vai ter. E aí, eu não me lembro onde está agora exatamente o texto, mas tem uma passagem que Abraão fala assim, não, Senhor, permite que Ismael seja o meu herdeiro, porque ele já tinha feito macaca, né, tomando a serva de Sara, se deitando com ela e tendo um filho. Tentaram fazer do jeitinho deles, da forma deles, não era essa a forma de Deus. E aí nesse episódio ele pede, permite que Ismael seja o meu herdeiro, como dizendo para Deus assim, não, Senhor, faz através de Ismael mesmo. O Deus como se Deus não fosse poderoso para fazer aquilo, para fazer nascer Isaac. E às vezes eu estou dizendo isso para que você também aí tranquilize seu coração, para saber que acontece isso com a gente também. Agora a gente não pode permitir isso, queridos. Essa palavra é para trazer uma instrução para a gente,
Não só a instrução, mas para que isso desça ao seu coração novamente, para que a gente entre esse ano eliminando as desculpas e venha viver as promessas de Deus nas nossas vidas, independente das circunstâncias que estão nos cercando. Amém, amados? Mas pastor, como é que eu posso fazer para exorcizar então essa palavra mas da minha vida? Como é que eu posso fazer para eliminar essas desculpas? O que é que eu faço? Em primeiro lugar, Números 13 e 30. Números 13 e 30. Aqui é Caleb, um dos 2 espias que tiveram a ótica de Deus, que não foram negativos como os 10 outros espias. Ele fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que a gente vai vencer, vamos subir, vamos tomar posse da promessa de Deus, porque é certo que nós vamos vencer. Sabe uma das coisas, queridos, para a gente exorcizar essa palavra mas, a gente precisa aprender e discernir, aprenda e discirna a calar a voz do diabo nas nossas vidas. Nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida dos nossos irmãos, aprender a discernir e a calar a voz do diabo nas nossas vidas. Como assim, pastor? Toda voz que vier para a gente, para o nosso coração, que está em desacordo com a palavra, com as promessas de Deus, toda voz que vier para você, que não está alinhado com o que está dizendo aqui, com o que Deus te prometeu, é de origem maligna, querido. O inimigo das nossas almas, infelizmente, ele usa pessoas até próximas, familiares, pessoas próximas com palavras que às vezes vêm para te derrubar, vêm para te desanimar, vêm para fazer com que você desacredite e você use, mas... Então aprenda a discernir quando é o inimigo falando. Quando ele está falando, aprenda a discernir as mentiras e sofismas. O que são sofismas? São mentiras, mas que parecem verdades, disfarçadas de verdade. Então tem certas palavras que parecem até espirituais, mas que é mentira, que vem para nos enganar. E aqui esses 10 espias vieram com toda uma palavra, não é verdade assim, mas... E Caleb falou, não, eia, para com isso. Em outras palavras, cala a boca, para com esse relatório negativo. Vamos subir, vamos tomar posse, que é certo que a gente vai vencer. Fez aqueles 10 lá, não, para com isso. A gente precisa aprender isso, queridos. Discernir quando é o inimigo falando conosco, né? E calar, não só discernir, calar a voz dele. Como eu disse, toda voz que está em desacordo com a palavra de Deus é de origem maligna. E se é de origem maligna, a gente tem que rejeitar essa voz. Mas para isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Como é que a gente vai rejeitar algo que vem do diabo, seja algo na mente, no coração, seja algo que ele está usando alguém para falar, alguma circunstância, o diabo tenta colocar algo no seu coração para te paralisar, para que você desista das promessas de Deus. Como é que a gente vai discernir? Não tem outro meio, queridos, a não ser conhecendo a palavra do nosso Deus. Um texto que eu gosto muito, sempre cito, Oséias 4:6, que fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes, queridos, a gente acaba dando ouvidos à voz do inimigo, que nos desanima, nos paralisa, por falta de conhecer as promessas de Deus para a nossa vida. A gente não conhece o nosso Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, quem nós somos em Deus, o que é que nós podemos em Deus, e muitas vezes, quando por falta de conhecer mais profundamente o nosso Deus, quando vem certas situações, certas vozes, a gente acaba acalentando aquilo no coração, dando ouvidos para aquilo, e é onde a gente não desfruta das promessas de Deus. Amém, queridos? Eu me lembro daquela passagem também, onde o próprio Senhor Jesus, ele é tentado no deserto. E Satanás tenta enganar ele. E como que ele tenta enganar? Por isso que eu falei para vocês de sofismas. Como é que ele tenta enganar Jesus?
Com a própria palavra. Você não é o Filho de Deus? Se atire daqui para baixo, porque está escrito que Ele dará ordens aos teus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Satanás usou a palavra de forma distorcida para enganar Jesus, para tentar enganar Jesus. Você não é o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Você não é filho de Deus? Se atire daqui para baixo, porque está escrito que vai dar ordem aos seus anjos para que você não tropece. Agora, como é que Jesus venceu aqueles sofismas, aquelas mentiras que Satanás tentou colocar no coração dele? Com a palavra. Também está escrito. Também está escrito. Está escrito. Jesus venceu com a palavra, queridos. Então, muitas vezes, vai ter coisas que parecem verdades, e que se a gente não conhecer o nosso Deus, não conhecer a palavra do nosso Deus, não conhecer quem nós somos, o que nós podemos e as promessas dele, a gente vai acabar dando ouvidos a mentiras que vai nos impedir de, nesse ano, mais um ano que está entrando, vai nos impedir de viver as promessas dele. E aí a gente vai ficar nessas desculpas, mais. Não só devemos rejeitar essas palavras mentirosas, mas a gente deve também calar a voz do diabo, querido. Na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, né? Nos posicionando, tomando posse das promessas de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, para os nossos grupos, para os nossos discípulos, para a nossa vida profissional, para os nossos relacionamentos. A gente tem que tomar posse, e não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos. Quando você sabe o que Deus tem para o seu irmão também, as promessas, e que você vê que ele está sendo enganado, seja um Josué, seja um Caleb na vida dele, cala a voz do diabo na vida dele. Quando ele vier para você, mas assim, mas não, opa, para com isso. Para com isso, não é isso que Deus tem para você não, Deus não te prometeu. Você não falou assim para mim, Deus não tinha feito uma promessa assim? Não é só na nossa vida, seja um Josué, um Caleb na vida dos seus irmãos também. Para que eles não deixem de desfrutar do melhor de Deus, das promessas de Deus. Amém, queridos? Tendo a certeza que independente dos gigantes que a gente vai ter que enfrentar, seja qual for as dificuldades e problemas à nossa frente, se a gente confiar no Senhor, se a gente não der ouvidos às mentiras do diabo, como disse Caleb aqui, é certo que a gente vai vencer. Vocês prestaram atenção nisso, queridos? Se a gente não der ouvidos, se a gente confiar no Senhor, é certo que a gente vai vencer. Eu quero trazer a sua memória aqui, se lembra, querido, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz que Ele não nos deu espírito de covardia, de fraqueza, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Esse espírito está em mim, esse espírito está em você, e tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, elas têm em Cristo Jesus, o sim é sua, toma posse, se aproprie. E o espírito de poder, ele está sobre mim, ele está sobre você. Talvez você possa sentir, é forte demais para mim, é grande demais para mim, é difícil demais para mim. Para nós, talvez seja, na nossa força, na nossa capacitação, na nossa limitação, talvez seja, mas o espírito que está em mim, o espírito que está em você, é um espírito de graça, de poder, espírito de sabedoria. Ele te dá sabedoria, ele te dá poder para vencer essas situações, ele te dá direção. É o espírito que está em você, ele é capaz, poderoso, para te dar a direção, para te fazer entrar nas promessas, para fazer com que você venha herdar e tomar posse das promessas. Amém, queridos? Como Josué, Caleb, Deus fez a promessa para eles, terra que mana leite e mel, vocês vão entrar, terra de fartura. Só que eles, não significa que eles não tinham que lutar, que eles não tiveram que conquistar. Só que o mesmo Deus que fez a promessa, é o mesmo Deus que capacitou eles para vencer as batalhas e tomarem posse das promessas. Então eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te fez a promessa, Ele não faz uma promessa e te deixa sozinho. E faz com que você agora é na sua força, agora é com você. Não! Ele te dá capacitação para que você tome posse, para que você entre nessa promessa. Amém, querido? Em segundo lugar, como é que eu faço para exorcizar essa palavra, essas desculpas, essa palavra mas? Em segundo lugar, tenha a ótica de Deus e não uma visão de gafanhoto.
Quero que você abra em 13, Números 13, onde a gente está aí já. Números 13, o verso 31 e o verso 32. Números 13, verso 31 e verso 32. Olha o que diz aí. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. O que é a visão de gafanhoto, queridos? A visão de gafanhoto, a pessoa, ela se vê como um fraco e vê o seu inimigo ou o seu problema como poderoso. É o que esses homens estavam vendo. Não significa ignorar as circunstâncias. Não significa que eles realmente não viram gigantes. Acredito sim que viram homens fortes, homens grandes, gigantes. Só que eles olharam para isso, focaram nisso, ao invés de olhar para o Deus deles. Então o que é a visão de gafanhoto? É você colocar os olhos no inimigo, na força do seu inimigo, é você colocar os olhos no seu problema, no tamanho do seu problema, e você não olhar para o Deus que você serve. Essa é uma visão de gafanhoto. E ela não só, queridos, ela não só nos impede de herdar, de tomar posse das promessas, como ela pode, esse tipo de visão, pode nos levar a ser pedra de tropeço na vida de outros irmãos. Como esses 10 espias foram. Eles desanimaram uma comunidade inteira, de maneira que essa comunidade inteira não tomou posse da promessa. Então, se a gente tiver esse tipo de visão, essa visão de gafanhoto, a gente pode também desanimar outras pessoas, para que elas não vivam o melhor de Deus na vida delas. Amém, queridos? Essa visão contamina outros. E a visão de Deus? Qual que é a ótica de Deus? Na ótica de Deus, queridos, a pessoa se vê como vencedora, ou como mais que vencedora, em Deus. Não é porque a gente é o bambambam, a gente é forte e capaz em si mesmo. Como diz a palavra de Deus, sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, mas em Deus, queridos, em Deus a gente pode fazer coisas grandiosas. Acho que foi no Encorajando hoje de quinta-feira que eu falei, né, que nós precisamos acreditar em nós mesmos, nós precisamos acreditar nas pessoas, e nós precisamos saber que Deus acredita em nós. Por quê? Por quê, queridos? Ele acredita em nós, Ele nos deu o seu Espírito, Ele pagou um preço pelas nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito dele está sobre nós. E porque esse Espírito está sobre nós, Jesus nos diz que nós faríamos as mesmas obras que Ele fez e faríamos coisas ainda maiores, é promessa dEle. E aí a gente pode pegar essa, Deus que a gente faria coisa, é verdade, né, pastor? Nossa, que promessa linda. Mas, sabe o que é, pastor? Mas, não tem mais. A gente precisa acreditar como uma criança. Está aqui, é assim que Deus falou, é assim que eu creio, tomo posse. Eu acredito que a gente precisa resgatar isso, queridos. Acreditar como uma criança, realmente se jogar, se lançar. Senhor, está assim, eu creio, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como essa promessa vai se realizar, porque tudo está dizendo que não, circunstâncias são difíceis, o inimigo realmente, eu olho para ele, essa situação parece mais forte que eu, tão difícil, mas, aí usar o mais em outro sentido, mas, eu não vou ficar colocando os olhos nisso, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu estou servindo, e eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir, não sei de que forma, não sei de que maneira, mas vai acontecer. A gente precisa se apropriar assim, queridos, crer como uma criança, ter a ótica de Deus, não ficar olhando para os gigantes, não ficar olhando para os muros altos, não ficar olhando para as cidades fortificadas, ou seja, não fica valorizando as suas lutas, não fica valorizando os seus problemas, mas tenha certeza no seu coração, queridos, que se a gente andar, qual é que tem que ser a nossa preocupação? Se tão somente eu andar de maneira agradável a Deus,
Se o Senhor se agradar de mim, se eu crer e confiar, Ele vai me fazer entrar nessa terra. Abra comigo, capítulo 14, o verso 6 e o verso 9. Capítulo 14, verso 6 e verso 9. Olha o que diz aí. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, até o 9, aliás. Verso 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que a gente percorreu em missão de reconhecimento é excelente. Ou seja, realmente é o que Deus prometeu. Realmente. E aí no verso 8 ele diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então olha o que Josué fala aqui, queridos. Né? Josué e Calebe, olha o que eles falam. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra. Se tão somente a gente não for rebelde, não se rebelar contra o que Deus falou, mas acreditar, não ficar olhando para os gigantes, não ficar com medo, mas acreditar no Deus que a gente está servindo, que Ele nos protege, que Ele está conosco, a gente vai entrar e vai devorar eles como se fossem pão. A gente vai ter vitória. Então essa é a visão de Deus, queridos, para as nossas vidas. Se o Senhor se agradar de nós, se a gente não se rebelar, a gente vai ter vitória em todas as situações que nós enfrentarmos. Lutas vamos ter sempre. No mundo tereis aflições, vamos ter. Mas se a gente andar de forma agradável ao nosso Deus, se a gente não tratar a palavra dele com desprezo, tudo que ele fez, tudo que ele está fazendo, as promessas dele, se a gente não tratar com desprezo, com pouco caso, mas se a gente acreditar, confiar, obedecer e andar de forma agradável, querido, a vitória vai chegar. Ela vai chegar. Eu não sei quando, vocês já aprenderam, nós temos aprendido, tem o tempo certo de Deus para que as promessas se concretizem. Teve o tempo certo na vida de Abraão, teve o tempo certo na vida da mãe de Samuel, teve o tempo certo na vida de homens e mulheres de Deus que receberam promessas e às vezes esperaram durante anos, mas chegou. E durante esse período Deus está trabalhando conosco, está nos fazendo crescer na fé, está nos lapidando também, mas a promessa vai chegar, a promessa vai chegar. Amém, queridos? Você pode acreditar nisso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu não quero que você tenha essa palavra só como uma palavra de ensino, eu quero que ela desça no seu coração, e eu quero que você guarde o tema dessa palavra. Chega de desculpa para esse ano, chega de mimimi, chega de ser crente dodói, chega de milindre, vamos avançar, pessoalmente, como igreja, vamos tomar posse do que Deus já conquistou por nós. Jesus, Ele não vai conquistar, já foi conquistado. E muitas vezes tem coisas que ainda não estamos vivendo, porque nós não aprendemos e não tomamos posse, mas já foi conquistado, já é nosso por direito. Agora nós precisamos aprender, crer e tomar posse disso para as nossas vidas. Amém, amados? Para a gente encerrar, como é que eu faço para eu ter a ótica de Deus, pastor? Que eu disse aqui, né, para exorcizar essa palavra, exorcizar essas desculpas, essa palavra más da minha vida, aprenda a discernir a voz do diabo e calar a voz dele. Como? Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Tudo que não está alinhado, manda embora, rejeita. Tudo que não está de acordo com a palavra, rejeita. Os nossos sentimentos são enganosos, a Bíblia fala que o nosso coração muitas vezes nos engana. Se não está de acordo com a palavra, queridos, rejeita. Em segundo lugar, tenha a ótica de Deus e não uma visão de gafanhoto. Não fique valorizando seus problemas, mas olhe para o Deus que você serve. Agora, o que é que eu faço para ter a ótica de Deus? E aqui eu quero encerrar. Quero que você abra em Daniel. Daniel. Livro do profeta Daniel. Daniel, depois do profeta Ezequiel, Daniel capítulo 11.
Daniel 11, o verso 32. Olha o que diz aí. Daniel 11, verso 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Quero pegar essa segunda parte do versículo que diz: mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aqui está numa outra versão, né? Essa versão diz: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Mas tem uma versão que eu gosto muito que diz assim: o povo que conhece o seu Deus vai ser forte e vai fazer proezas. Quem vai ser forte? Quem vai ser forte no meio dessas circunstâncias? Quem vai ser forte para vencer esses gigantes? Quem vai ser forte para herdar as promessas? Quem vai ser forte para fazer proezas? O povo que conhece o seu Deus. Então, como é que eu faço, pastor, para ter essa ótica de Deus na minha vida? Eu preciso conhecer o meu Deus, através da sua palavra. Aqui eu encerro, querido, dizendo: leia, aprenda, creia no que a Bíblia diz ao seu respeito. Tem algo que eu aprendi, e foi aqui sei que outras pessoas também acabam declarando isso, mas eu ouvi muito o pastor Márcio Valadão dizendo, eu acho que ele, não sei se repete em todos os cultos, quando eu vejo ele ministrar, algo que ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não tem outra forma de eu ter a ótica de Deus, queridos, a não ser tendo contato com essa palavra, relacionamento com essa palavra. Porque aqui, queridos, a gente vai descobrir quem nós somos em Deus. E não vamos ser enganados pelas mentiras e sofismas do diabo. A gente vai descobrir quem a gente é. Não só quem a gente vai descobrir aquilo que a gente pode fazer em Deus, aquilo que Ele já nos capacitou para fazer em Deus. A gente vai descobrir, está aqui, né? O que é que a gente pode fazer nele. E a gente vai descobrir também o que é que eu já tenho por direito em Cristo Jesus. O que é meu. Quais são as promessas de Deus para a minha vida. A gente vai descobrir quais são, e a gente vai se apropriar delas. Mas como? Não tem outra forma, a não ser nos relacionando com essa palavra. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês, enquanto o Ministério de Louvor vai subindo aqui para nós encerrarmos com o louvor. Deixa eu pedir para você ficar de pé. Fica de pé. Nós vamos orar. E depois nós vamos encerrar com o louvor. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Pessoal, nos acompanhando também nas redes sociais, se você puder nesse momento, feche seus olhos por um instante também. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por essa palavra. Mas eu quero pedir a Ti em nome de Jesus, Pai, para a minha vida, para a minha casa, para os meus irmãos, esta igreja preciosa que o Senhor tem confiado aos meus cuidados, para aqueles que estão nos ouvindo, que estão ouvindo essa mensagem. Pai, nos ajuda a entender que realmente seja uma mensagem revelada aos nossos corações, para que nesse ano que estamos adentrando, nós venhamos deixar de dar desculpas, Pai, e assim venhamos desfrutar das promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós, da vida plena, da vida abundante que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja agora ministrando ao coração dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo venha trazer à sua memória tudo aquilo, todas as circunstâncias, situações, que eles vêm dando desculpas, Pai, desculpas, e por conta disso,
não tem vivido o melhor do Senhor, não tem se apropriado das suas promessas, seja no seu ministério, seja na sua família, seja na sua vida profissional. Pai, em nome de Jesus, que neste ano, verdadeiramente, venhamos dizer: chega de desculpas, eu vou parar de dar desculpas, vou parar de dar desculpas para a minha vida profissional, vou parar de dar desculpas no meu ministério, vou parar de dar desculpas para a minha família, eu não vou mais ficar com os olhos nos gigantes, nas fortalezas, nos problemas, valorizando os problemas, não, Senhor, mas eu vou olhar para as Tuas promessas, eu vou olhar para o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, eu vou crer, ainda que tudo venha dizer que não, eu vou crer nas Tuas promessas, eu vou me apropriar delas, e eu vou viver elas na minha vida, Pai. Não somente isso, eu vou ser um encorajador das promessas do Senhor, na vida da Tua igreja, na vida dos meus irmãos, para que eles venham também a viver as promessas do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus. Chega de desculpas, chega de desculpas, chega de mimimi, chega de milindre, chega de dar desculpas, em nome de Jesus. Como igreja de Cristo, Pastor de Marília, nós declaramos que neste ano, independente das circunstâncias que nos cercam, nós iremos viver as Tuas boas e maravilhosas promessas em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer com fé, bem alto: chega de desculpa. Você pode fazer isso no 3, 1, só um minutinho, pessoal em casa também, você pode dizer isso: chega de desculpas, mas diga isso com fé, e não é para o seu irmão agora não, é para você: chega de desculpas, amém? Vamos fazer bem isso bem forte, como um ato profético nas nossas vidas. 1, 2, 3, chega de desculpas, amém, queridos? Pode aplaudir ao nosso Senhor, glória a Deus.